presença nos céus. Os céus se unem à terra, comprei apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para recorrer sentimentos quando penso que Ele me ama. Declare isso, igreja. Me ama. Me ama. Mais forte, igreja. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Este é o momento de você adorar a presença do Senhor Jesus. Você acabou de declarar que Ele te ama. Então adore a Ele neste momento, com os olhos fechados e com o coração aberto. Fala para o Senhor: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu quero mais da Tua presença sobre a minha vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Adore a presença do Senhor Jesus. Não é momento de você ficar com a boca fechada, não. É momento de você adorar a presença dEle. É momento de você glorificar a Ele. É momento de você abrir o teu coração para Ele. A palavra do Senhor diz que ainda que te falte palavras, se você abrir a tua boca, Ele encherá. A presença do Senhor está nesse lugar, igreja. Adore a Ele neste momento. Abra o teu coração para Ele neste momento. Deixa Ele fazer morada no teu coração. Deixa Ele fazer morada no teu coração neste momento. Oh, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Nos enche, nos encha, nos encha, nos enche. Queremos transbordar da Tua presença neste momento. Oh
você levante suas mãos aos céus e diga: obrigado, Jesus, pelo teu amor e a tua presença sobre a minha vida. Diga graças a Deus e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, tome seu assento, seu lugar, fique à vontade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje, um dia bem, esteve aí, um dia bem ensolarado, bem bacana. Hoje até saí, hoje eu saí um pouquinho da igreja, estive na sede em Santos, depois fui com a minha esposa num lugar ali. Estava um dia bacana, o povo aproveitou, Hoje, como diz o ditado pessoal, hoje deu praia, Coisa boa, amém? Mas vamos para a palavra, livro de Salmos 33. Salmos 33, você que trouxe a sua Bíblia, Salmos 33, em nome de Jesus. Salmos capítulo 33, amém? Deixa eu só tirar um trem, colocar um negócio, para ver se melhora. E som, 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 dá uma melhorada aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Salmos 33, versículo de número 13, amém? Quem achou, diga graças a Deus. Olha o que diz aí a palavra. O Senhor, 33:13, o Senhor olha, da onde? Do céu, e está vendo todos os filhos dos homens. Quem esteve aqui durante essa semana, na quarta-feira, na sexta-feira, estive falando um pouquinho, sobre um assunto semelhante. A Bíblia, ela nos traz um entendimento muito importante. Nós temos o costume de dizer assim, Deus está vendo tudo. E a Bíblia, ela nos confirma essa declaração. Quando a Bíblia diz que o Senhor está nos céus e Ele olha para todos nós. Ele conhece, a Bíblia diz, a intenção do nosso coração. Ele sabe do nosso caráter. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe das nossas qualidades. Ele conhece os nossos defeitos. Ele sabe aonde nós somos fortes, aonde nós somos fracos. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. O Salmos também diz que os olhos do Senhor procurarão quem? Os fiéis da terra, para que com Ele, eles possam estar, possam viver. Então Deus, Ele passa os olhos dele sobre nós, procurando em nós pessoas, homens, mulheres, que o agradem. E Deus, olhando para nós, Ele consegue enxergar quando estamos falando a verdade, quando estamos mentindo, quando estamos fazendo aquilo que é certo, ou quando estamos fazendo aquilo que é errado. Deus está no céu. E a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre todos os homens. Amém? Pastor, eu tenho orado, não tenho alcançado resposta. Pastor, eu tenho buscado, parece que a porta para mim não abre. Olha para o irmão do lado, fala para ele boa noite. Fala, Deus está vendo você. Deus, Ele sabe da sua dificuldade. Deus, Ele conhece. Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da minha dificuldade, Ele me conhece. E Ele me assiste, me enxerga, para quê? Para cuidar de mim. Ele me colocou aqui hoje, me chamou, me nomeou, por quê? Para que o propósito dEle
se cumprisse. O que ele viu em mim eu não sei. O que ele viu em você eu também não sei. Mas algo ele viu. Talvez ele enxergou em você algo que ninguém tinha enxergado. Talvez Deus deu valor para mim que ninguém que eu digo que me ama me dá. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre todos. Eu dei o exemplo hoje de manhã aqui sobre o Davi. Nós temos falado muito sobre o Davi. Deus foi lá no meio do pasto e enxergou ele. Quando o irmão mais velho dele chegou a Samuel, o que Deus falou para Samuel? Samuel, esse não, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, para a beleza natural, para o físico, a capacidade humana. Mas eu, Senhor, eu olho para o coração. Eu olho para a sinceridade, eu olho para o temor. Eu olho para o desejo que a pessoa tem. Então Deus, Ele demonstra que os olhos dele sobre nós vai além. O enxergar de Deus para nós, Ele é além. Então eu preciso me policiar. Peraí, se Deus me enxerga de uma maneira diferente, se os olhos de Deus estão sobre a minha vida, e eu quero que estejam, peraí, Senhor, como que o Senhor tem me visto? Como que o Senhor tem enxergado a minha vida? Se Deus sabe de todas as coisas, não tem como enganar a Deus. É ou não é verdade? Deus, Ele vê tudo. E às vezes a pessoa ela fala, pastor, por que a minha bênção não chegou? Por que as coisas para mim não mudaram? Por que para mim não deu certo, pastor? Talvez é porque eu tenho me esquecido de que Deus vê todas as coisas. Nós vamos ouvir uma mensagem, uma história. Esqueceu disso, que os olhos de Deus vê tudo. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 14, vamos lá? Primeiro livro de Reis, capítulo 14. Nós começamos essa semana, essa mensagem. Mas Deus quer falar mais, amém? Capítulo 14. Versículo 1. Olha o que diz aí. 1 Reis 14, 1. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não te conheçam que és a minha mulher, que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre esse povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão era da descendência de Davi. Davi que gerou a Salomão, que gerou a Jeroboão, a Roboão, e ali houve a divisão dos reinos. Jeroboão era um neto, para você entender. E a Bíblia diz que Deus colocou ele como um dos reis. E quando colocou ele como um rei, ele foi avisado por esse profeta chamado Aias, que ele seria rei. Quem colocou ele lá foi Deus, e ele mesmo declara que ele me declarou quando eu fui colocado como rei. Deus falou através do profeta com ele. E aqui a Bíblia está relatando para nós que o rei Jeroboão mandou a esposa dele ir até esse profeta. Mas não mandou a esposa dele ir de qualquer jeito. Mandou a esposa dele fazer o quê? Se disfarçar. Por quê, pastor? Porque ele não queria que ninguém percebesse que era a esposa dele. Ele não queria que ninguém soubesse
Ou seja, vai lá, mas vai disfarçado, para ninguém saber. E vai falar com quem? Com o homem de Deus, sobre o nosso filho. E ele vai falar o que vai acontecer com esse menino. Então, olha o que a minha esposa fez, versículo 4. E a mulher de Jeroboão assim fez. Se levantou e foi a Siló, né? E entrou na casa de Aias. E Aias não podia ver, porque os seus olhos já estavam o quê? Escurecidos, por causa da sua velhice. O profeta já estava velho, já não podia mais enxergar, estava cego. Então ela se disfarçou e foi lá falar com o profeta. Só que eles tinham se esquecido do quê? O profeta pode não estar enxergando, mas Deus vê todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas. E aquele homem era um homem de Deus. Eu tenho dito aqui no dia de hoje sobre essa palavra. Nós muitas vezes estamos andando, meu irmão, num anonimato. Talvez estamos vivendo consequências de coisas que nós temos feito às escuras, guardados às escondidas. Essa mulher era para ela ir diante do homem de Deus tranquilamente, mas a Bíblia diz que ela e o marido queriam se disfarçar. Vai lá disfarçado para ninguém ver. Está querendo fazer algo escondido, está querendo enganar alguém. E Deus está vendo tudo. Se os olhos de Deus estão sobre todos os homens, Deus está vendo tudo, não tem como esconder, não tem como enganá-lo. É ou não é verdade, amigos? Nós temos que saber disso. Assim como Deus vê a tua dificuldade, Ele vê em nós se tem alguma coisa errada também. Nós temos que andar na verdade. Não temos que ser pessoas disfarçadas. Uma coisa aqui, outra coisa lá fora. Uma coisa na igreja, outra coisa fora da igreja. Uma pessoa na frente, outra pessoa nas costas. Nós não podemos ser pessoas que usam máscaras. Precisamos ser verdadeiros, porque Deus está vendo tudo. Ah, mas eu consegui enganar aquele. Mas e Deus, você conseguiu enganar? Ah, eu consegui passar a perna nele, eu me dei bem. Mas será que Deus, me dei bem com Deus? Será que Deus aprovou? Será que Deus olhando para mim, Ele diz, poxa, que bom, meu filho venceu, passou aquele para trás? Ele está vendo tudo. E Ele é justo. Ele é fiel e justo. Então Ele faz questão de mostrar para nós que não tem como esconder nada dele. Então, pastor, o que eu devo fazer se eu tenho errado? Me arrepender, pedir perdão. Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu errei, pequei, mas eu quero me consertar. Eu não quero viver uma vida, ter uma dupla personalidade, um duplo caráter. Não, eu quero ser uma pessoa autêntica, que mesmo errando reconhece, mas que não fica tentando enganar ninguém, não fica tentando se disfarçar por aí. Não, eu quero ser reto aos teus olhos. Eu quero ser reto diante do Senhor. Eu quero agradar o Senhor. Pastor, por que eles estavam se disfarçando para chegar diante do profeta? Porque eles estavam errados. Você quer quebrar o erro? Acerte. Quer tirar a mentira? Fale a verdade. Quer quebrar o engano? Fique com a verdade. Quer expulsar o mal? Use o poder de Deus. Use o inverso. A mulher se disfarçou e foi lá falar com o profeta. Só que Deus estava vendo tudo. Como que Deus quebrou o disfarce dela, pastor? Versículo 5. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te
sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. Ela preparou tudo, falou: vou lá, vou enganar o homem, então, profeta. Aí Deus falou para ele: ó, a mulher do Jeroboão está vindo aí. Meu irmão, quando você está na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele luta as suas guerras. Ele não vai deixar o inimigo te enganar, não. Amém? Ele vai mostrar a verdade para você. Ele vai mostrar a realidade para você. Ele falou para o profeta: ó, a mulher de Jeroboão está vindo aí. Ela vai falar contigo sobre o filho dela, porque o menino está doente. Mas ela está vindo disfarçada, ela vai fingir que não é ela. Deus já tinha preparado tudo. E aí quando a mulher chega, olha o versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Imagina ela preparar tudo aquilo, todo um disfarce, ensaiar uma mudança de voz, um andado diferente para o profeta, e quando ela chega lá pisando, o profeta fala para ela: entra, mulher de Jeroboão. Quer dizer, o plano todo foi por água abaixo. Nós temos que aprender a andar na verdade. Amém? Não tem como enganar a Deus. Talvez eu vou me enganar a mim mesmo, talvez eu vou enganar Ele, mas a Deus eu não vou conseguir. E por tentar andar no engano, eu estou me atrapalhando, estou me embaraçando. E aí eu fico perguntando: pastor, por que a minha vida não tem ido? Por que as coisas não estão dando certo? Por que eu oro? Por que eu busco? Por que eu estou tentando e as coisas não estão saindo do jeito que eu gostaria? Talvez é porque tem alguma coisa no meu caminho que precisa ser tirado. Eu preciso talvez entrar diante de Deus em verdade, chegar diante do Senhor com a verdade. Senhor, eu estou aqui com a verdade, eu preciso do Senhor, preciso da Tua presença. Amém, meus amados? Deixar de lado todo engano, todo erro, todo pecado, e andar de acordo com aquilo que Deus tem falado. Talvez você está vivendo de uma maneira, meu irmão ou minha irmã, em que você tem manipulado algumas coisas e que você sabe que Deus não te aprova por isso. A Bíblia diz que o filho deles estava doente, o mal estava sobre a casa deles, e eles foram falar com Deus. Mas como que eles foram falar com Deus? Tentando enganar a Deus, tentando enganar o profeta de Deus, o homem de Deus, se disfarçando, querendo aparecer ser uma pessoa que eles não eram, um plano. Só que eles se esqueceram que Deus vê tudo. Se Deus vê em mim fidelidade, Ele vai me ser fiel comigo. Se Deus vê em mim sinceridade, Ele vai ser sincero comigo. Mas se Deus vê em mim um engano, irmãos, Ele não vai se compactuar comigo, Ele não vai se alegrar comigo. Ele disse: os meus olhos estão sobre todos, e eu estou olhando para todos. Quando Ele diz todos, é todos. Ah, pastor, aquele é favorecido, eu não sou. Ele pode até ter sido favorecido e você ainda não, mas que Deus está vendo você, Ele está. E se tem alguma coisa errada e eu preciso corrigir, eu preciso falar com Deus. Deus, olha para mim, onde está o erro? Aonde eu errei, aonde eu falhei, me ajuda, Senhor. Me mostra. É ou não é verdade, irmãos? É o que nós precisamos. Ela chegou diante do profeta e falou para o profeta, chegando para o profeta, já falou: mulher de Jeroboão, entra aqui. Eu imagino essa mulher entrando pela porta dela e ela falando isso. Para pensar, hein? Mulher do Jeroboão, entra aqui. Todo o plano de engano dela caiu por terra ali naquele momento. Todo o propósito que ela tinha preparado acabou naquela hora. Por quê?
porque Deus estava vendo tudo. Só que eles se esqueceram disso. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Aqui, ó, versículo de número 7. No final do 6 ele diz para ela: tenho duras novas. Tenho notícias difíceis para dar para você, mulher. Quais foram as notícias? Versículo 7. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo, da onde? De Israel. Olha o que Deus falou para ela. Você vai falar para o seu marido. Fala para ele que eu, Deus, levantei ele do meio do povo e fiz dele chefe, rei do meu povo. Eu escolhi ele, eu chamei ele, eu levantei ele como rei, eu coloquei ele para reinar sobre o meu povo. Deus fez questão de falar para ele que o povo era de Deus. Deus já falou para ela, mas olha o que ele fez, versículo 8: e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não fostes o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Deus cobrou ele, falou para ele: olha, eu levantei você, eu preparei você, coloquei você para reinar, só que você não foi como Davi, você não foi como ele, que fazia, andava na minha presença, segundo ele diz aqui, fazia o que era reto, segundo os meus olhos. Ele tinha se esquecido. O erro de muitas pessoas é esse. Deus chama ela, Deus levanta ela, Deus abençoa ela, abre portas para ela, estrutura ela, e daqui a pouco ela deixa, abandona a Deus e começa a andar de qualquer jeito. Ele falou: Davi andou conforme os meus olhos, conforme agradava os meus olhos. Ele andava somente o que era reto aos meus, ou seja, conforme eu falava com ele. Mas você, Jeroboão, você não. As pessoas entendem, meu irmão, que elas precisam da bênção. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se foi Deus que levantou você, Ele está assistindo você também, Ele está acompanhando você também. A pergunta é: se Deus está olhando para mim, será que Ele tem se alegrado? Ou será que eu mesmo me esqueci desse detalhe, que Deus está me vendo, que Deus está me observando, que o Senhor está olhando para a minha vida? O Jeroboão recebeu o trono e se esqueceu de Deus. Só que Deus continuou olhando para ele. E aí ele só lembrou do homem de Deus quando o filho dele estava doente. Olha para o irmão do lado, sabe fazer olhar desconfiado? Fala para ele: Deus está só de olho nos interesseiros aí. Tem que falar igual o povo lá no interior, na minha terrinha. Está só de zóio, ó. Tem gente que acha que Deus não está vendo as coisas. Tem gente que acha que Deus esqueceu. Deus está vendo. Deus falou para o Jeroboão: eu te levantei. Manda avisar para ele que foi eu que levantei ele, foi eu que coloquei ele, para ele ser como Davi. Ele não foi. Ele não foi como Davi, que foi reto aos meus olhos. Ele está fazendo tudo errado.
Só que talvez o Jeroboão era o rei, achava que não precisava de mais nada. O erro, o engano de muitas pessoas é esse, irmão. Ela começa a errar. Olha aqui, pastor, né? Versículo 9: antes tu fizestes um mal pior do que todos os que foram antes de ti, e fostes e fizestes outros deuses, imagens de fundição. Olha aqui para o pastor. Olha o que Deus falou para Jeroboão: você foi mal, de todos você foi o pior. Eu te levantei, eu te nomeei, eu te escolhi, eu te consagrei, e você foi buscar outros deuses, você foi buscar outras opiniões, você foi buscar outras direções, você deixou de dar valor para aquilo que eu te dei, você deixou de me honrar como eu levantei você para me honrar. Hoje nós temos visto muitas pessoas, meu irmão, se esquecendo daquilo que Deus fez por elas. Só que ela está andando achando que está tudo bem, que está tudo certo. Só que Deus está vendo. Eu disse aqui de manhã, e nós costumamos dizer, que a pior coisa que existe no ser humano é a ingratidão. É ou não é verdade? É muito ruim quando alguém é ingrato conosco. Você ajuda a pessoa, você levanta, você abençoa, e ela faz o quê? Ela não valoriza isso. A gente fica chateado, fica ou não fica? Mas nós temos que tomar cuidado para nós também não sermos pessoas ingratas com alguém, ou até mesmo com Deus. Quantas pessoas que foram curadas aqui e hoje deixaram a fé? Quantas pessoas saíram da presença de Deus, meu irmão, depois que alcançou tudo que queria? Ah, Deus abençoou, eu vou embora. Ah, agora eu vou viver minha vida, vou tocar minha vida. Só que Deus está só de olho. Deus está só observando. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Deus falou para ele: ó, você colocou outros deuses. Às vezes nós fazemos isso. Deixamos de confiar em Deus, ficamos pegando a opinião alheia. Deixamos de consultar a Deus e passamos, meu irmão, a consultar a nós mesmos, as nossas vontades. Deixamos de falar com Deus, de buscar ao Senhor para dar ouvidos a outras pessoas. E temos achado que está tudo certo. Não está tudo certo. Não devo satisfação para ninguém. Faço o que eu quiser. E se esquecemos que foi Deus que nos preparou, foi Deus que te chamou, foi Deus que te levantou, e que os olhos dele estão sobre a sua vida. Amém? Pastor, mas eu tenho passado lutas, tenho passado por dificuldades, tenho orado, tenho buscado Deus. Está vendo isso? Ele vai te recompensar. Você pode ficar tranquilo. Mas se há alguma coisa em mim que precisa ser mudado, que eu sei que está errado, fale a verdade para Deus. Às vezes a pessoa ela se perde. Eu contei aqui na igreja, eu contei umas 2 vezes aqui um caso que aconteceu comigo aqui na igreja. Aqui nessa igreja. Eu fui uma quinta-feira para um futebol. Fui jogar um futebol na quinta-feira, na casa de um amigo. Vamos jogar uma bola, Wellington? Vamos, opa. Futebol à noite. Eu joguei um futebol. Acordei no outro dia todo dolorido. Cheguei aqui na igreja. E naquela noite eu cheguei em casa, tomei banho. Saí da Praia Grande, né? Aliás, saí da Praia Grande, né? Cheguei em casa, tomei banho e vim no outro dia de manhã para cá. Pastor, nem tinha pego na Bíblia aquela noite, que estava todo dolorido. Aí eu cheguei aqui na igreja, faltavam uns 15 minutos para começar o culto. Alguém começou o culto, eu fui lá, fiz uma oração. Deus, fala comigo, me dá uma palavra aqui. Aí peguei um versículo da Bíblia. Deus preparou uma mensagem, eu fui ali rapidinho, dei uma mensagem, orei pelo povo. Glória a Deus, Jesus, abençoa.
Aí quando acabou o culto, veio uma irmã aqui da igreja: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: pode. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo? O que foi, irmão? Pastor, passei a madrugada inteira numa vigília, eu e Deus, eu e o Espírito Santo. Falei: que bênção. Pastor, comecei a assistir o missionário começou a pregar, o pastor Jaime, daqui a pouco aquela oração gostosa, quando eu vi, eu caí de joelho na sala da minha casa, o Espírito Santo me batizou, me renovou, me encheu, e aquele negócio tudo e tal, e uma unção tremenda, e nossa pastor, que bênção, e foi contando, e ela foi contando, e eu fui ficando mal com aquilo, ela falando de uma experiência que ela teve com Deus na madrugada. Não, pastor, porque o senhor tem que ver, e eu, meu Deus do céu. Quando acabou o atendimento, ela foi embora, e eu fiquei aqui sem graça, dentro da igreja. Eu falei: Jesus, quem tinha que ter dado a mensagem pregada era essa mulher aí, não era eu não. A mulher passou a madrugada inteira buscando, orando, falando com Deus, clamando, recebeu o Espírito Santo, foi batizada, renovada, né? Foi quase arrebatada, brigou com o anjo, né? Na luta do Jacó com o anjo, o Jacó saiu com a coxa deslocada. Na briga do anjo com ela, quem saiu deslocado foi o anjo, de tão bem que estava a mulher. Eu falei: misericórdia, Jesus. Ela tinha uma bênção para dar, eu não tinha nada. E aí eu fechei a porta da igreja, fiquei aqui dentro umas meia hora falando com Deus: me perdoa, Jesus, que maldade da minha parte. Não foi errado eu ter ido jogar o futebol ontem, mas errado foi ter chegado em casa cansado e nem sequer preparado ali 1 minuto, né, meia hora, 1 hora que seja, e falado com o Senhor para preparar. Cheguei aqui, preparei a mensagem aqui no escritório, está amarrado. E aí passou. Fui embora no sábado para o domingo. Fui falar com Deus, orei, busquei, me preparei, pedi para Deus uma unção tremenda, e li a Bíblia, me consagrei, e Deus me deu uma palavra. Cheguei domingo aqui, subi aqui no altar, a irmã sentou lá, não está a dona Solange lá, né? Mas não era a senhora não, viu, dona Solange? Estava a irmã sentada lá. Eu falei: eu quero ver ela vir falar comigo depois do culto. Ela vem falar que orou, vou falar: orei também. Jejuou? Jejuei também. Sua véia folgada. Acabou o culto, ela falou: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei: eu quero falar com a senhora. Tem que ser particular. Eu falei: demorou. Entrei no escritório ali, a pessoa entrou comigo. Pode falar, irmã. Pastor, estou com um problema no meu casamento. O que foi? Eu estou com esse homem aqui, que é o meu marido, que na verdade eu não quero ele, eu desejo o marido da outra. Já aconteceu isso, já aconteceu isso, e eu tenho isso no meu coração, eu tenho isso, e ela foi falando tudo, meu coração foi se acendendo, mas não foi de alegria não, foi de raiva. Eu falei: irmã, a senhora é uma perturbada. A senhora veio com aquele papinho sexta-feira aqui, que passou a madrugada inteira orando, buscando, que foi batizada no Espírito Santo, que uma unção, que não sei o que lá. E hoje a senhora vem falar para mim que a senhora há anos está desejando o marido de outra pessoa, que a senhora não ama o seu marido. A senhora não foi batizada no Espírito Santo não, aquilo foi o demônio mesmo. Às vezes a pessoa, ela cria uma situação na cabeça dela. Para quê? Para enganar ela mesma. Ela tem algo dentro dela, e ela começa a viver dentro daquilo que ela tem dentro dela, só que ela se esquece que Deus está vendo tudo. Eu falei: misericórdia, repreendi a irmã, fiquei bravo com ela. Ela não aceitou muito não. Ela não aceitou muito não. Aí depois ela foi embora da igreja, não quis mais vir não, porque ela queria que eu concordasse com o erro dela. Ela disse que esperava que eu falasse para ela que ela tinha que correr atrás do sonho dela. O sonho dela era o marido de outra mulher. Não tem como compactuar com o pecado. É ou não é verdade, irmãos? Ela veio buscar alguém para se escorar e não encontrou. Só que na cabeça dela ela é muito santa.
Às vezes a pessoa está assim, Deus levantou, chamou ela, elegeu ela, mas ela está vivendo errado, ele está vivendo errado, tem se esquecido de Deus, já não é mais fiel, já não honra mais a Deus. Pastor, qual é o principal objetivo dessa palavra aqui de hoje? Se o senhor pudesse dar um tema para essa palavra de hoje, qual seria? Sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Olha para o irmão do lado e fala: não dê as costas para Deus. Tem muita gente dando as costas para Deus. Pastor, isso é impossível. Lê comigo aqui, versículo 8. Aliás, versículo 9. Antes tu fizestes o mal, pior do que todos que foram antes de ti, e fizestes deuses, imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançastes para trás das tuas. Olha o que Deus falou para o Jeroboão: você, Jeroboão, me deu as costas, me lançou para trás das costas. Só que talvez o Jeroboão achou que Deus não estava percebendo. Só que a Bíblia diz que Deus vê tudo, os olhos dele estão sobre todos. Às vezes a pessoa está perdendo a fé, ela está se desviando, ela está se enfraquecendo, e ela não está dando o braço a torcer, mas Deus está só de olho, Deus está só vendo ela. Ela já não é mais aquela pessoa fervorosa, ela já não é mais aquela pessoa que ora, ela já não é mais aquela pessoa que ama a Deus como antes, ela já não é mais aquela bênção, ela já não é mais aquela flecha na mão de Deus. Ela já é aquilo que a Bíblia abomina. Apocalipse diz: tem nome de que vive, mas estás morto. Ela já deu as costas para Deus, nada do que Deus fala para ela está bom, nada do que Deus pediu para ela, ela aceita, ela não quer. Jeroboão está lá achando que está tudo bem, falou para a mulher dele: vai lá, se disfarça. Ou seja, tenta enganar Deus, tenta enganar o homem de Deus, finge que está tudo bem, só para ver se dá alguma coisa. E aí olha o que aconteceu, versículo 10. Aqui é Deus falando para ele, manda avisar para o Jeroboão isso aqui, ó. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto ao escravo como o livre de Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como lançarei fora o esterco, até que de todo. Olha a ira de Deus. Fala para o Jeroboão que ele vai perder tudo: os servos, os escravos, os livres, tudo vai se perder. Por quê? Porque ele deu as costas para mim, porque ele me abandonou. Pastor, por que eu perdi tudo? Pastor, por que nada está dando certo? Será que Deus não tem desaprovado alguma coisa em mim? Que eu estou achando que está tudo bem, Deus está só de olho. Já viu o filho que está aprontando e o pai fica só? Fala para o irmão do lado: Deus é pai também. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Você já fez uma arapuca para o seu filho? Fez ou não fez? Vou fingir que não estou sabendo de nada. Deixa ele. Quem nunca sofreu uma arapuca do pai e da mãe aqui? Deus é pai. Deus, deixa ele. Pastor, mas Deus é fiel, é justo. Tudo que o homem semear, ceifará. Da mesma maneira que medir, será medido. Na tradução mais simples, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Jeroboão se esqueceu de Deus, deu as costas para Deus. Quantas pessoas têm feito isso, têm abandonado a Deus, têm deixado Deus, têm ignorado a palavra de Deus, têm zombado de Deus. E aí Deus falou: ele vai perder tudo. Mas olha o mais triste, versículo 11: quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão.
E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse. Agora olha o 12, olha que dor. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Essa foi a palavra que Deus deu para a mãe, para a mulher de Jeroboão. Fala para o teu marido que ele deu as costas para Deus. Fala para o teu marido que ele zombou de Deus. Fala para o teu marido que ele foi infiel a Deus. E quando ele diz fala para o teu marido, ele está falando você também, ó mulher. Foi Deus que levantou vocês. Foi Deus que colocou vocês ali. Foi Deus que elegeu ele. Foi Deus que pegou um povo e colocou ele como chefe. Só que ele fez o que? Ele ignorou Deus. Ele não quis andar com Deus. Ele abandonou, ele deu as costas para Deus. Ele desonrou a Deus. Fala para ele que ele vai perder tudo. Que todos que morrerem ali com Jeroboão serão comidos pelas pestes, pelos cães. E se morrer lá onde ninguém vê, as aves vão comer. Agora, mulher, você veio aqui saber do seu filho? Pode ir embora para casa. Quando você chegar na porta da cidade, o seu filho vai morrer. Pastor, que maldade. Não, irmão. Maldade foi o Jeroboão tentar enganar Deus. Ele devia ter chegado a Deus com a verdade. Quem fala a verdade manifesta justiça. Ele tinha que chegar diante de Deus de que jeito? Senhor, eu errei. Eu abandonei a fé. Eu desonrei o Senhor. Lembra do filho pródigo? Falou para o pai dele: pequei, tão somente pequei contra o Senhor e contra os céus. Reconheceu o erro. Às vezes a pessoa ela não consegue reconhecer o erro dela. E aí a vida dela tem ido de mal a pior. As coisas estão fugindo do controle, mas ela está tentando sustentar, meu irmão, um engano. Tem vivido uma vida disfarçada. Ah, eu sou crente. Ah, eu sou de Deus. Mas Deus sabe que não tem nada. Tem vivido de qualquer jeito. Se você não está bem, fala com Deus. Deus não trouxe você aqui, meu irmão, para te acusar. Ele trouxe você aqui para te levantar, para te estruturar. Deus não trouxe você para te empurrar. Ele trouxe você para te abraçar. Ele dá para nós a oportunidade. Aquela mulher chegou diante do homem de Deus. Era para ela chegar de que jeito? Falando a verdade. Meu filho está doente, nós erramos com Deus. Nos ajuda, nos socorre. Peça misericórdia ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é misericordioso. Agora o problema é quando a pessoa ela quer enganar a Deus. Ela desonra a Deus, ela trata a Deus de qualquer jeito. Às vezes nós ficamos vendo aí tantas coisas acontecendo, pessoas zombando de Jesus Cristo. Eu estou até gravando aqui essa mensagem, não sei nem aonde chega. Mas um tempo atrás aí um famoso acabou falecendo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na vida de ninguém que se perde. Aí eu vi um monte de cristão. Ah, era uma bênção, era um talento. Ah, e o mundo artístico perde uma influência, uma referência. Aí eu falei: referência? Influência? A referência do rapaz era chamar Jesus de gay, se vestir de Jesus travesti, zombar da fé, criticar a minha fé, falar que o meu Jesus não prestava. Aí um ou outro para fazer uma média com, como diz o pessoal da lacração. Ah, era um talento. Talento não era um endemoniado mesmo, irmão. Só que a conta chega. E vai chegar para todo mundo. Hoje você vê muitas pessoas zombando de Cristo. E quando chega no estado final, de quem que eles lembram e pedem misericórdia? De Cristo. Fala para o irmão: não brinca com Deus não, filho. Não brinca de ser crente não, irmão. Seja fiel. Amém? Ela poderia ter chegado e falado a verdade. Jeroboão poderia ter ido lá diante de Aias: profeta, eu estou desviado.
estou no pecado, estou lascado. Tem que fazer um sacrifício para Deus me perdoar? Meu filho está mal. Meu filho está mal, meu filho está doente. Se tem alguém que pode socorrer meu filho é Deus. Mas não, ele tentou entrar diante de Deus com a mentira. Ele tentou entrar diante de Deus disfarçado, né? Compactuou do erro e acabou pagando um preço muito grande. Por quê? Porque Deus levantou ele para ser uma bênção. Deus chamou ele para ser uma bênção. Deus levantou para você para ser uma bênção. Só que infelizmente algumas pessoas no meio do caminho dão as costas para Deus e acham que Deus não está vendo, não está olhando para ela. Muitas pessoas têm sido fiel, têm honrado a Deus. E até essas têm sido fiel, têm honrado a Deus. Às vezes pensam, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você não, Ele está vendo você também. Ó. Você está sendo fiel? Permaneça, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Ah, pastor, eu errei, peça perdão, porque Ele está vendo também. Ele quer consertar. Ele estava olhando para mim, para você, falando, eu estou vendo. Estou aqui, ó. Você pode não estar me vendo, mas eu estou vendo você. Estou te assistindo. Para que nós não venhamos se perder, não venhamos dar as costas. Hoje eu estava com um grupo de pastores, um pastor falou assim para mim, assim, qual foi a mensagem que você pregou hoje? Eu falei assim, eu preguei hoje na igreja a mensagem do homem que deu as costas para Deus. Aí ele olhou para mim e falou, nunca vi isso na Bíblia. Eu falei para ele, semana que vem eu te conto. E vim embora. Ele está doidinho querendo saber quem foi o homem que deu as costas para Deus. Ele vai ter que ler a Bíblia toda essa semana, se ele quiser descobrir, não é verdade? E prestar bem atenção. Não dá as costas para Deus não, irmão. Coloque Deus à frente da sua vida. Coloque Deus adiante. Deixa Deus lá no lado da frente. Ah, pastor, eu estou entristecido, não aconteceu o que eu queria. Não abandone a Deus, fica firme, Ele vai te honrar. Ele está dando oportunidade para nós. Aquela mulher teve oportunidade, Jeroboão teve oportunidade, mas preferiram continuar no erro. Mas Deus vê tudo, vê. A Bíblia fala que Natanael estava lá embaixo de uma figueira. Felipe foi lá e chamou, falou, encontramos aquele quem estamos procurando, é Jesus, é Cristo Nazareno, vamos lá. Natanael falou, pode vir, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou, vem ver. Quando ele chegou, Jesus falou, eis aqui, verdadeiro judeu, aqui não tem dolo. E aí o Natanael ficou todo feliz, tu és o Senhor. Jesus falou, só porque eu disse que, você já crê em mim? Eu te vi debaixo da figueira. E o que ele estava fazendo lá? Ele estava buscando a Deus. Para você entender, se Deus enxerga quem está errado, Deus enxerga você que é fiel também, viu, irmão? Você está fiel? Deus está enxergando você também. Você está firme? Deus está vendo você também. Pastor, a porta não abriu. Deus está olhando para você. Como Ele acabou de falar para nós, você pode não estar vendo Ele, mas Ele está vendo você. Ele está enxergando você. E Ele vai te abençoar. Você pode esperar. Amém? Nós temos que ser verdadeiros. A oportunidade é dada. Naamã foi lá, foi curado, voltou lá para o Eliseu dar um presente. Vem aqui te dar riqueza. Eliseu falou, não quero nada, pode ir embora. Foi Deus, não fiz nada para você. Ele foi embora, o Geazi olhou para aquilo e falou, opa, não é possível, nós temos que tirar vantagem. Foi lá, acompanhou no meio do caminho. O meu Senhor falou para você deixar alguma coisa aí. Ele pegou os bens lá. Quando ele voltou entrando na sala lá, o Eliseu chamou ele e falou, Geazi, de onde você vem? Olha a oportunidade de ser sincero e verdadeiro. Ele já ter feito o quê? Poxa, Senhor, eu não achei justo. Eu busquei lá porque nós estamos precisando. Eu sei que eu não devia, mas eu fiz, me perdoa. Talvez o Eliseu ia dar uma dura nele, repreender ele e falar para ele, volta lá e devolve. Eu falei para não pegar, pode devolver que é dele. Repreendido, puxado a orelha dele, mas ia bola para frente. Mas quando perguntou para o Geazi, ele falou assim, não vim de lugar nenhum. E mentiu. E o Eliseu falou para ele, que a lepra do Naamã caia sobre ti. Ele perdeu o chamado dele, porque nós poderíamos ter falado de um Eliseu que sucedeu Elias,
e de Geazi que havia sucedido Eliseu. Mas o Geazi ali perdeu a bênção dele, perdeu o ministério dele, perdeu a saúde dele, perdeu, meu irmão, tudo que Deus tinha preparado para ele. Por quê? Porque ele preferiu enganar, e Deus estava vendo tudo. Não fica no engano não, irmãos, fica na verdade, fica na palavra de Deus. Seja verdadeiro. Pastor, se eu falar a verdade eu vou ser envergonhado. É melhor 5 minutos envergonhado falando a verdade do que esconder, viver na mentira e passar a eternidade inteira no inferno. É o que o missionário nos ensina. Glória a Deus, irmãos. Eles perderam o filho deles. Por quê? Porque deixaram de andar com Deus para viver no engano. Deram as costas para Deus para viver no pecado. E o preço foi muito alto. Deus está olhando para você. Não pague preço pelo mal, receba o prêmio pela fidelidade. Amém, meus irmãos? Que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha para o irmão do lado desconfiado, fala para ele: e aí, você não está dando as costas para Deus não, né? Os olhos, como dizia o pastor Romero, os olhos do Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Declare: sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim, e
leva minha vida a uma só verdade. E quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Declare: sei que a sua fidelidade, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Jesus, abençoa essa pessoa, Pai. Se tem, ó Deus, um erro, uma falha, nos perdoa. Os teus olhos estão sobre as nossas vidas e nós queremos viver para ti, ó Pai. Queremos andar em tua direção, não queremos nos perder no meio do caminho, não queremos, ó Deus, deixar a vida de qualquer jeito, não queremos se esquecer de onde o Senhor nos tirou, não queremos perder a comunhão e nem a fé. Queremos estar em ti, Jesus. Abençoa essa mulher, abençoa esse homem, abençoa esse povo, abençoa, ó Pai, esta igreja. Se tem alguma coisa a ser mudada, ó Pai, em nós, muda, transforma-nos. Se tem um pecado, uma falha, uma limitação, nos perdoa. Mas, ó Deus, que os olhos do Senhor estejam nos consertando, nos ensinando, nos abençoando, nos mostrando, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa essa pessoa, ensina-nos a estar contigo. Levante suas mãos aos céus e diga: Jesus Cristo, me ensina a andar na tua direção, me limpa, me molda e me abençoa. Fala mais comigo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E você diga graças a Deus, e vamos aplaudir Ele bem forte, que é bom. Glória a Deus. Guarda essa palavra no coração, não dê as costas para Deus. Deus está vendo tudo, amém? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo.